Saudações, gente bonita, em Goiás, 12h30 e vejam só, 19 graus Celsius. Que é isso? Eu nem preciso dizer que respirar a 19 graus Celsius é muito melhor do que a 30. Tá úmido, o sol ainda nem apareceu hoje, sabe? Então, para respirar, para andar, para fazer tudo, fica muito melhor em comparação. Mas vamos trocar umas ideias sobre o dia de hoje e o de amanhã. Eu posso estar muito errado, eu nem gosto de fazer essa tipo de previsão, mas eu creio que é de hoje para amanhã ou de amanhã para depois. A ação iraniana. A estratégia de guerra psicológica deles é que explica em parte porque eles não apresentam muita pressa. Isso é claro que do ponto de vista prático, eles estavam preparando o sistema de defesa aérea para o caso de um contra-ataque. Os iranianos não são bestas. Eles sabem que os Estados Unidos mandaram aviões para lá, F-22. Eles não falaram em que país, mas é óbvio que foi para a Jordânia, né? Não tem outro país que receberia a aeronave americana para atacar o Irã que não fosse a Jordânia. Aliás, o da Jordânia está guardado. A Jordânia, junto com a Eritreia, vai ser um dos futuros ex-países daquela região, que a dela está guardada. Você pode ter certeza absoluta, né? Esse é um ponto, inclusive eu quero falar sobre isso um pouco mais tarde. Com os Estados Unidos desmoronando, todos os países, as nações artificiais que orbitam em torno dele, Ucrânia, Eritreia, Jordânia, Taiwan, Coreia do Sul, os Bálticos, vão desmoronar também. Isso é lógico. Imagina que você tem vários ninhos de cobra, né? São pequenas cobras. Aqui você tem a Ucrânia, ali você tem Taiwan, aqui você tem Israel, aqui você tem Eritreia, logo ali na frente Jordânia, naquele galinho mais sujo e raquítico tem Letônia, Estônia e Lituânia. E são todos ninhos de urubu em cima dessa árvore, que é a árvore do poder dos Estados Unidos. Árvore caindo, é óbvio que os ninhos vão cair juntos, isso aí é uma consequência lógica. Então, o da Jordânia está guardado, evidente. Hoje, assim, pelo jeito nós vamos ter todas as condições de fazer uma live. E 50% de chance de ser uma live enquanto as coisas estão acontecendo, né? Normalmente a gente não faz live sábado, mas é óbvio que hoje não é um dia para simplesmente não fazer, né? Já que as coisas estão acontecendo. Mas enfim, deixa eu concluir, desenvolver, né, meu raciocínio. Muitos, milhares de cidadãos israelenses amanheceram com mensagem no celular informando que eles seriam enterrados nos próximos dias. E tipo assim, num tom jocoso, né? Faz o testamento e tal, que você vai ser enterrado. E o interessante disso é claro que o objetivo é psicológico, né? Claro que o objetivo é psicológico. O governo de Israel mandou eles ignorar os avisos, claro, né? E bloquear os números. Mas a questão não é só o fator psicológico dos israelenses estarem sentindo 1% do que sentiram e estão sentindo, por exemplo, as crianças de Gaza. A memória daquela criancinha que, com a família toda desvivida por tropas israelenses, ligou desesperada para o Serviço de Segurança Palestino
que ele foi o último registro dela, das palavras dela, né? Falando que ela estava com medo e tal. Então, o que os israelenses estão sentindo com essas mensagens não é 1% do que as pessoas de Gaza, principalmente crianças, sentem todos os dias. Eu não fico com pena, nem com misericórdia, num caso desse não. Estão colhendo o que plantaram. Mas a questão não é essa. A questão é a demonstração de inteligência. Como quem mandou a mensagem, nós não temos a menor ideia, né, quem foi que fez isso, ó, que horror. Mas como quem mandou a mensagem sabia o nome dos israelenses, sabia o nome e o telefone. Certo? Então é óbvio que eles tiveram acesso a banco de dados. Evidente que eles tiveram acesso a banco de dados. E é evidente que eles sabem quem são. E eu acho que, no caso de todos os canalhas, né? Todos os canalhas, essa gente opera no escuro. Essa gente prospera nas trevas, quando ninguém sabe quem elas são. Nós até falamos sobre uma coisa que eu acho interessante, desse novo capitalismo mundial, né? Fiz uma live sobre isso, um vídeo até bom, ouso dizer, mostrando que as empresas americanas hoje não são mais controladas por famílias, não são controladas por bancos, são controladas por administradoras, né? De ações como a BlackRock, a State Street e a Vanguard, além de outras. E aí, tipo, ninguém sabe quais empresas essas empresas controlam, nem como controla, nem que é o nome. Então, virou um capitalismo de anonimato. E que por causa desse anonimato, eles podem fazer toda sorte de aberração e iniquidade. O povo do Estado ilegítimo vem operando assim há muito tempo. Na sombra, sem ninguém saber o nome deles. Porque é muito fácil, você levanta, veste o seu uniforme da IDF, né? Massacra a família, rouba uma calcinha de pessoas que você mesmo assassinou, faz um TikTok em cima dos corpos das vítimas, debocha deles passando fome, frio e sede. Fica muito bonitinho, é muito fofo, porque ninguém sabe quem você é. Mas a partir do momento que você recebe uma mensagem de celular falando: opa, acabou aqui, aí, como é que você tá? Eu sei o que você fez. Então você sabe por que você vai ser desvivido. Você sabe por que daqui 2 ou 3 dias você vai estar debaixo da terra. Aí a coisa fica diferente. Aí a pessoa será responsabilizada pelos próprios atos. Aqui no Brasil, nós temos um hábito interessante, que é o de personalidade escrota, que foi pega fazendo o que eles sempre fazem. Aí tem aqueles tons pastéis, né? O rosto sem maquiagem, um fundo, né? E a pessoa fala que quem conhece sabe, que não é assim, que não sei o que, ou que está arrependido. Não era isso que ele estava pretendendo, ela, né? Tem toda uma conversa. Toda conversa. E basicamente as pessoas tentam mostrar arrependimento, como se arrependimento bastasse para consertar as coisas, mas essas pessoas não estão arrependidas. Elas não estão arrependidas. Elas são chateadas de terem sido pegas. Perfeito? Essa que é a questão. No caso dos cidadãos israelenses que receberam a mensagem, se você acompanha os jornais daquele país, isso é fácil, graças à internet, você vai ver que as pessoas não estão arrependidas, nem isso, elas não estão arrependidas, nem nesse nível de se fingir arrependidas estão. Ninguém das pessoas entrevistadas pelos jornais ou portais do Estado ilegítimo estava demonstrando arrependimento. A sensação era basicamente de medo e de raiva. Mas nenhuma falou em arrependimento e nenhuma falou em injustiça. Isso é muito interessante. Nenhuma das dezenas de milhares de pessoas
que receberam essas mensagens mandadas por eu nem imagino quem, né? Vocês também certamente não. Tem ou teve a coragem, a disfarçatez de dizer, mas isso é muito injusto. Não tiver coragem de falar que foi injusto. Nem tiver coragem de falar que estava arrependido. Nenhum deles, nenhuma das pessoas disse que estava arrependida ou disse que foi injusto, que é injusto que isso aconteça com eles. Não, eles não têm nem coragem disso. Por mais que eles façam aquilo que nós sabemos que eles fazem. Eles mesmos mostram no TikTok. Quando eles ainda achavam que estava arrasando, o TikTok estava cheio de mensagens desse tipo de gente. Agora, isso, repito, psicologicamente é muito interessante. O fato que nenhum deles, fala, é injusto que isso aconteça comigo, porque eu nunca fiz nada. Não, ninguém fala. Nossa, eu fiz alguma coisa, admito o meu erro e peço perdão. Não, de forma alguma, nem perdão, nem arrependimento, nem dizer que é inocente, sabe? Porque as pessoas sabem o que elas fizeram. Elas sabem, elas estão com medo de quê? De justiça, claro. E com raiva. Raiva de quê? Raiva de que as vítimas estão se erguendo e que a hora delas está chegando. Esse é o sentimento. E eu creio que do ponto de vista estratégico, eu não tenho a menor ideia de quem mandou essas mensagens, né? Não sabemos, não temos ideia. Não vamos acusar sem provas. Então, quem mandou as mensagens, as dezenas de milhares de mensagens, para os cidadãos daquele país, do estado ilegítimo, falando para eles se preparar, porque eles vão ser enterrados, tem uma noção muito boa de guerra psicológica. Eu sou da roça, vocês sabem, né? Sou da roça, inclusive estou querendo voltar, vocês também sabem. Plantar meu milhozinho, meu feijão, minha horta, minhas vaquinhas e fazer meu queijinho. Eu sou da roça. Mas quando eu era adolescente, criança, e eu morava na roça originalmente, que eu morei outra vez também depois, quando eu era adulto, na Serra da Mantiqueira, mas eu falo da primeira vez. Eu não sei se vocês têm uma ideia do que é o chamado estouro da boiada. O estouro da boiada é um fenômeno interessante, porque ele não necessita que todos os bois ou todas as vacas fiquem com medo. Basta uma vaca, basta um boi, um garrote, um bezerro, um terneiro, basta um. E quando você tem alguma experiência, nunca foi o meu caso, eu era adolescente, mas seu João Baiano tinha. Meu padrinho Divino, meu padrinho Divino é o que Deus levou mais cedo. Meu padrinho Divino tinha. E aí você percebe, você tá lá no meio das vacas, nós nunca lidamos com muitas cabeças de gado, pouca. Mas você tá vendo lá suas vaquinhas, sei lá, 20, 30, todo rebanho, né? E você nota aquela que tá com um comportamento aberrante. Você percebe. Mas existe uma coisa que percebe ainda melhor do que a gente. O cachorro. É muito comum para quem cuida de gado ter cachorro. Qual que é a vantagem do cachorro em relação ao cavalo? O cavalo é inteligente, mas o cachorro é muito mais. O cachorro percebe, parece que ele é lobo, né? Fareja o medo. Então o cachorro percebe com muita facilidade a novilha ou o boi, o bezerro, sei lá, que tá para estourar.
E normalmente, como vaca é um animal gregário, se um vai, outros vão. E se alguns vão, muitos podem ir. Se muitos vão, todos vão. E aí é assim que se estoura uma boiada. Então um bom cachorro é fundamental. Um bom cachorro fica de olho. E ele percebe o animal que está oferecendo risco e isola ele. Isola ele. Entra, né? E vai separando ele. E separa ele. Um bom cavaleiro, um bom boiadeiro, percebe o que o cachorro está fazendo e ajuda o cachorro a separar do rebanho, vamos chamar de novilho, né? O novilho aberrante. Por isso que normalmente, a não ser que seja um caso de muito poucas vaquinhas, mas a tropa de peão de boiadeiro tem mais de uma pessoa, sempre mais que uma. Porque você pensa, não precisa de tudo, você tem que ter um ponteiro que vai na frente, indicando o boi, e alguém que vai atrás. E no caso de grandes comitivas, um para cada lado. Então, em teoria, uma grande comitiva, você faz com 4. Só que normalmente é 5, pelo menos. Por quê? Porque ele fica por conta de resolver exatamente esses casos. Porque você precisa isolar o novilho aberrante. Certo? E o berrante é exatamente por isso. Qual que é a ideia do berrante? Tranquilizar o gado. O gado precisa ser tranquilizado. Precisa muito ser tranquilizado. Essa é a função do berrante. O berrante não é um instrumento, digamos, militar, que diz para o gado para frente, para direita ou para esquerda. Essencialmente, o que o berrante diz é: fiquem calmos, estamos aqui, está tudo sob controle, apenas sigam. Essa é a função do berrante. Berrante não é para, não é um comando. Direita, esquerda, frente, trás. Não. Berrante é um tranquilizador, é um tranquilizante. Perfeito? O peão que toca o berrante, normalmente ele tem uma noção muito profunda do gado que ele está liderando. E ele sempre conhece as vacas, o gado. Então ele sabe a hora de tocar. Porque se você ficar tranquilizando demais, isso é ruim. Porque o gado entende, você tem que me tranquilizar toda hora, porque alguma coisa está errada. Gente, vaca não é um bicho burro igual muita gente acha, não. As vacas são espertinhas. Então, o caso do berrante, você não pode simplesmente tocar durante a comitiva inteira. Não. Você tem que saber as horas. E aí, como é que você sabe a hora? Percebendo o surgimento de comportamento aberrante. De comportamento que você vê da novilha que está nervosa, caminhando para estourar. Você tranquiliza o rebanho. E aí, numa comitiva grande, o peão, como auxílio imprescindível do cachorro, localiza e isola a reis que está para estourar. É assim que funciona. Tem toda uma ciência. Não é coisa que você aprende, numa aula de YouTube, não. Sabe, é coisa que leva anos. Você tem que ser engordado no pó da estrada. Assim que funciona. Mas é um tipo de psicologia muito interessante, que ilustra bem a maneira como o eixo da resistência está trabalhando isso. E o Irã, né? Porque veja, se ele sabe o nome, e eles têm como saber, porque as pessoas que eles oprimem estão entre eles. Quem está oprimindo os outros, quem dá o tapa, esquece rápido. Mas quem levou o tapa não esquece de jeito nenhum. Então, os que levaram os tapas, né, os que vêm sendo oprimidos, roubados, é óbvio que ele sabe o nome dos agressores e sabe os endereços também. E aí, quando, né, alguém do eixo da resistência falou: você sabe assim de alguém que papá? Claro que eu sei. Tal. Esse aqui é IDF, esse aqui ele estava se orgulhando de ter roubado roupa íntima de mulher que ele mesmo desviveu. Esse aqui estava se orgulhando de ter atirado em criancinha. Esse aqui estava dizendo que
palestino bom é palestino desvivido, que nem existe palestino, que só existe árabe, que tem todo mundo morrer, que é tudo deles, que é o direito deles, que eles são um povo escolhido. Que está no Talmud, que todos os não-judeus podem ser feitos escravos, então eles são donos do mundo. Esse aqui defende essa ideia publicamente. Então é óbvio, é evidente que esses caras deixaram rastros e que esses rastros foram registrados. Então, mais do que o psicológico de você enviar mensagens, falar, sua hora está chegando, caboclo, prepara, você vai morrer, não foi mandado aleatoriamente. Porque na mensagem, o que consta, vai o nome da pessoa, tipo, oi tal, como é que você tá, tudo bem? Então, você vai morrer tal dia. Prepare-se para ser enterrado. Então é lógico que eles sabem para quem eles estão mandando. Então a escolha das dezenas de milhares de nomes não foi aleatória. Não foi de modo algum aleatória. Eles mandaram para os crápulas, para os facínoras. Por isso, nenhum deles está reclamando de injustiça. Nenhum deles falou que foi injusto. Nenhum deles demonstrou, perdão pelo que eu fiz, foi mal, estava loucão. Não. É raiva ou medo. Medo, repito, por ter que pagar pelo que fez. E raiva por ter que pagar pelo que fez. Que a hora está chegando. A raiva quase sempre é impotência. Veja, por exemplo, o caso dos bolsominions. Aquele povo que está na papuda, na colmeia, está de tornozeleira. O discurso é muito raivoso. Eu me lembro muito bem do depoimento da PM, da mulher, né, policial militar, que ela deu na CPI, falando que bandido algum tratou ela com tanta violência quanto as supostas senhorinhas idosas, que todo mundo fala, é só uma pessoa idosa. Não, ela foi claríssima em dizer que nunca houve tanta violência, tanta agressão física e verbal quanto por parte dessas pessoas idosas, né, desses avózinhos, desses avôzinhos. Não, foi o pior que ela já viu. Uma mulher da polícia militar, acostumada a lidar com um bandido perigoso, né? E ela disse isso. Por quê? Porque essas pessoas são impotentes. Na verdade, a impotência no sentido amplo de significados explica a agressividade de muita gente. Freud explica, Lacan também. Certo? As pessoas ficam agressivas. E é por isso que muitas pessoas que receberam a mensagem, tirando os que vão ter que comprar quantidades extras de fralda geriátrica, fralda para adulto, ficaram muito nervosas. E a impotência, elas sabem que a hora do acerto está chegando. E que agora não tem muito que possa ser feito por elas. E não tem muita gente disposta a defendê-las. É esse sentimento. Então, os que mandaram mensagem, nós não temos ideia de quem foi, sabiam muito bem o efeito psicológico que eles estavam querendo. Qual que é o resultado? 2 tipos de pessoas vão emergir disso. Como eu disse, não tem inocente, né? Não, se nenhum clamou que era inocente, e também não tem os que precisam ser perdoados, porque nenhum pediu perdão. Então você não pode dar. Tem um poema um poeta iraniano muito famoso, persa, lá pelo século XI, eu esqueci o nome dele, me dá branco, mas eu esqueço o nome dele, mas o poema eu sei de cor. Podes obcecar-me, ó imagens de outras venturas. Podeis modular vossas encantações, ó vozes amorosas. Contemplo a que já escolhi e só quero ouvir a voz que me seduziu. Mas é o final que interessa. Alguns dizem, Deus te perdoará. Mas eu recuso o perdão que eu não pedi. Então é esse final. É esse final.
eu recuso o perdão que eu não pedi. Então, se a pessoa se quer pedir o perdão, como é que você vai perdoar alguém que não pediu perdão? Por exemplo, eu sou católico. Aquilo ali é uma capelinha da Igreja Católica. Deixa eu mostrar pra vocês ali, a capelinha da Igreja Católica. Capela de Santo Antônio de Pádua, padroeiro da minha... Eu sou católico. E um dos... Tem um credo, né, da Igreja Católica. Creio na Santa Igreja Católica e tal, e tem uma parte que fala na remissão dos pecados. Eu creio na remissão dos pecados. A remissão dos pecados é o que comumente as pessoas chamam de confissão. Qual que é a ideia da confissão? Em nome do poder atribuído, né? O padre perdoa os pecados. Mas se o pecado ser perdoado, ele tem que ser confessado. Você não pode falar assim, ó, Deus, perdão pelo que eu errei. Mas, camarada, né? Quem nunca? Então, de que especificamente você está falando, filho? Estou falando disso. Essa é a ideia do perdão. O perdão, ele, antes de qualquer coisa, ele tem que ser pedido. Senão, você não sabe que a pessoa quer perdão. Se vai merecer ou não, isso é outra discussão. Totalmente outra. A questão é que o primeiro passo para o perdão é a verbalização. Ele tem que ser pedido. Se você não pede perdão, você não está arrependido, isso é óbvio, né? Ou você tem mais vergonha de ter cometido o perdão do que o desejo de ser perdoado. Então, você não tem tanto desejo assim de ser perdoado, você tem a vergonha do que você fez. Então, eu acredito que nesse aspecto, as pessoas que receberam a mensagem, ao não pedirem perdão, elas não se sentem culpadas. Certo? Elas não se sentem culpadas nem se sentem arrependidas. O que elas lastimam é terem sido pegas. E as mais impotentes, que sabem que ninguém vai ajudá-las, bom, essas estão griladas porque é o que normalmente a impotência faz. Ela deixa as pessoas agressivas, né? As pessoas ficam muito agressivas. Então, eu diria que essa ação do Eixo da Resistência foi brilhante. Foi brilhante, foi absolutamente brilhante. As pessoas vão ter duas escolhas, como eu estava dizendo. Elas fogem com medo da justiça. Seria uma atitude inteligente. Fugir, que é o que a República Islâmica quer desde o começo. Já expliquei isso em várias lives. Que as pessoas simplesmente fujam, que eles voltem para o buraco de onde eles vieram. E vai ser interessante, porque quando eles voltarem, tudo aquilo que eles aprenderam como normal e praticaram, eles vão praticar contra a população de onde eles vieram. Vai ser interessante ver muitos voltando para os Estados Unidos e começando a praticar nos Estados Unidos o que eles faziam contra os palestinos. Vai ser interessante eles voltarem para a Europa e começarem a fazer contra os europeus aquilo que os europeus pagaram eles para fazer. Sim, os europeus pagaram. Rossi pagaram. Os europeus pagaram. Muito dinheiro. Deram dinheiro deles. O Estado de Israel não arrecada o suficiente para fazer tudo que eles fazem. É dinheiro dos bilionários, claro. Dinheiro dos americanos, mas principalmente dinheiro dos contribuintes europeus e americanos. Vai ser interessante ver o resultado do imposto que os americanos e europeus pagaram para sustentar esses genocidas. Vai ser muito interessante. Certo? Então a maioria vai fugir. Agora tem alguns que não tem dupla cidadania. O que essas pessoas vão fazer? Bom, aí não é um problema do Eixo da Resistência, né? É um problema delas, a gente devia ter pensado nisso antes. Seja como for, eu acredito que o dia da resposta está muito próximo. E que, como é que se fala, né? A violência não é a resposta, ela é a pergunta. A resposta é sempre sim. Então, a ameaça da pergunta já fez o suficiente, eu creio. Os próximos dias serão terríveis, mas vão ser didáticos para os canalhas do futuro, ok? Tenham uma boa tarde. Até mais. Estou chegando no meu barraquinho agora e, sinceramente,
Eu ganhei os mafufos da dona minha mãe para fazer, só cozinhar. Mas eu desconfio que eu não tenho... Ah, tem sim. Extrato de tomate, vai dar certo. É só isso. Já tô em casa. Já quero começar a trabalhar, né? Fiquem todos muito bem. Fui. الليل عم ننام بردانين وجوعانين. ما عنا حطب. أنا بابا شهيد قبل ما يموت كان عنا عطول حطب، كان يدفينا عطول، كنا دفيانين على زمان بابا. بس هلا كل شي خرب، صار بابا بمحل ونحن بمحل. يا عمو نحن شو ذنبنا نبرد؟ على أول بابا ياخدنا معه.